Sabe aquela sensação bizarra de que o celular tá ouvindo as conversas? Nossa, o tempo todo. Tipo, um anúncio absolutamente perfeito acabou de aparecer na tela do nada. Pois é, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje, a gente vai desmontar a máquina que faz isso acontecer. É um tema que, olha, beira a ficção científica, mas é a realidade diária de quem navega online. Exato. O nosso objetivo hoje é explorar os bastidores invisíveis do comércio digital. Entender como a arquitetura da internet de alguma forma adivinha o que as pessoas querem comprar. E mais intrigante ainda, como os preços parecem mudar magicamente dependendo de quem está olhando para a tela. Eu sou a sua anfitriã e estou muito animada para desenrolar isso. E eu tô super preparado para essa nossa análise. Para guiar a discussão, nós trouxemos uma base muito sólida. Vamos mergulhar nos conceitos do Guia MBU 505, unidade 5/3. O modelo de recomendação e precificação dinâmica. Isso. Nós vamos cruzar esse material com pesquisas recentes sobre o uso de Big Data e de inteligência artificial na decodificação do comportamento de consumo. A ideia não é só olhar para a tecnologia pela tecnologia, sabe? É entender a lógica comercial por trás dela. E a grande vantagem de mapear tudo isso, para quem nos acompanha hoje, é muito clara. Essa sessão é um atalho direto para compreender as regras do jogo. É a chance de deixar de ser apenas um alvo passivo das plataformas Com certeza. e passar a entender em engrenagem fria, calculista e, honestamente, brilhante por trás de cada clique e cada variação de preço num carrinho de compras. Porque, no fim das contas, entender como esses dados operam é a linha divisória. É o que separa quem dita o ritmo do mercado digital de quem apenas é arrastado por ele. Quando a mecânica de uma recomendação fica clara, ganha-se uma autonomia analítica gigantesca, seja para fazer compras melhores ou para estruturar negócios mais inteligentes. Certo. Então, vamos desempacotar tudo isso. Qual é o motor inicial de toda essa engrenagem? Como é que as plataformas encontram essas agulhas num palheiro digital infinito? Bom, a pesquisa divide essa mágica da recomendação em dois grandes pilares. Tá? O primeiro é o que a indústria chama de filtragem colaborativa. Basicamente, é o que os gigantes do streaming e do e-commerce usam, analisando o comportamento de multidões. O sistema busca gêmeos de gosto? Gêmeos de gosto. Interessante. Funciona mais ou menos assim, né? Se um grande grupo de pessoas comprou um livro de ficção científica A Sim. e também amou o livro B, o sistema pega alguém com um perfil de navegação parecido que só leu o livro A e diz: ei, aposto que o livro B é exatamente o que falta na estante. O que eu acho mais curioso na filtragem colaborativa é que o algoritmo, no fundo, é um grande ignorante sobre o produto em si. Como assim, ignorante? Ele não faz ideia do que trata o livro A ou o livro B. Ele não sabe se a história é sobre naves espaciais ou sobre vampiros. A única coisa que importa para ele é a correlação do comportamento coletivo. Ah, entendi. As pessoas agiram em bando naquela direção, então ele simplesmente segue o fluxo. Exato. Mas, para compensar essa cegueira sobre o produto, entra o segundo pilar, que é o sistema baseado em conteúdo. Esse já é o oposto, certo? Ele foca inteiramente no DNA do produto. Totalmente. O algoritmo vai esmiuçar a categoria, as palavras-chave, as descrições, a faixa de preço, até as cores da embalagem. Tá. Imagina a situação de alguém que passa 3 horas da madrugada lendo avaliações sobre teclados mecânicos para programação. O sistema baseado em conteúdo vai varrer o estoque procurando outros produtos que tenham teclado, suíte azul, ergonomia e programação na descrição. Recomendando coisas estruturalmente muito parecidas com o que acabou de ser visto. Exatamente. Faz todo sentido na teoria. Mas olha, me parece que confiar só nesses dois métodos isoladamente é pedir para ter problemas. Porque depender só da multidão ou só do histórico passado deve gerar uns pontos cegos enormes. O que acontece quando a engrenagem trava? Essa é a vulnerabilidade clássica que os engenheiros enfrentam. A análise técnica chama isso de cold start, ou partida frio. Partida frio? Na filtragem colaborativa, o maior pesadelo do algoritmo é o cenário de um usuário totalmente novo. Alguém que acabou de criar conta e não clicou em nada. Ou um produto inédito que foi lançado há 5 minutos. Pensa como o aluno novo no meio do ano letivo. Boa analogia. Como o sistema vai enturmar essa pessoa se ninguém conhece os gostos dela ainda? Não há comportamento de manada para analisar.
Entendi. E no caso do sistema baseado em conteúdo, o problema deve ser a famosa bolha, né? Sem dúvida. Se a plataforma só recomenda o que é matematicamente parecido com o consumo passado, a descoberta de coisas novas morre ali mesmo. A pessoa fica presa num loop infinito de variações de teclados mecânicos para o resto da vida e a loja perde a chance de vender um mousepad, uma cadeira, um monitor. Exato. O isolamento numa câmara de eco restringe o potencial de vendas. É por isso que as plataformas modernas não usam mais esses modelos de forma puramente isolada. A saída do mercado foi criar modelos híbridos. E aqui entra um conceito fascinante da inteligência de negócios: a ambidestria adaptativa. Ambidestria adaptativa. Nome chique. É a capacidade de o algoritmo ser duplamente hábil. Pensa num chefe de cozinha que consegue lotar o restaurante servindo o prato tradicional infalível. Certo. Mas que, ao mesmo tempo, reserva uma mesa no canto para testar um menu degustação totalmente experimental. Adorei a analogia do chefe. Então, de um lado, o sistema faz a exploração de dados já consolidados. Ele usa a segurança da filtragem colaborativa para garantir aquela conversão de vendas que já é certa. Sim. E, ao mesmo tempo, ele faz uma exploração no sentido de desbravamento, injetando recomendações baseadas em conteúdo ou até elementos aleatórios para testar novos interesses e quebrar a bolha, explorar o porto seguro e explorar o mar aberto simultaneamente. E o grande salto tecnológico atual é a velocidade em que isso acontece. Não estamos mais falando de relatórios que rodam de madrugada para atualizar o layout do site na manhã seguinte. A mágica hoje acontece na casa dos milissegundos. Nossa, a questão do tempo real. Imagina o seguinte cenário bem prático: um e-commerce de artigos esportivos. Alguém entra no site depois de clicar no anúncio genérico de corrida e vai direto procurar um tênis de alta performance. Em questão de milissegundos, a vitrine digital inteira muda. O banner principal passa a mostrar dicas de respiração para maratonas, vídeos de atletas correndo em montanhas, promoções casadas de meias de compressão. É instantâneo. Mas aí, 2 dias depois, essa mesma pessoa volta ao site. Só que o padrão de cliques muda. Ela clica num par de luvas, depois num cinto de lombar. Imediatamente, o site se reconfigura de novo. Apaga a estética de corrida e assume uma jornada inteira de levantamento de peso e fisiculturismo. O que possibilita essa metamorfose instantânea são os modelos online de aprendizado contínuo. A literatura de dados mais recente detalha muito o uso de streaming models e de reinforcement learning, o aprendizado por reforço. Explica isso melhor. Para quem não é da área de dados, pensa no aprendizado por reforço como adestrar um cachorro com petiscos. O algoritmo tenta uma configuração de vitrine. Se o usuário ignora, o algoritmo perde pontos. Se o usuário clica ou passa mais tempo olhando, o algoritmo ganha um petisco digital, uma recompensa matemática. Que interessante. E ele faz isso recalculando probabilidades milhares de vezes por segundo, adaptando não apenas o clique final, mas a hesitação do mouse, a velocidade da rolagem da página e os padrões de navegação dos últimos 3 segundos. Certo. E é exatamente aqui que a nossa análise cruza uma linha perigosa, onde a conveniência esbarra no paradoxo da privacidade. O terreno fica espinhoso. Porque, para esse cachorro digital ganhar tantos petiscos, ele precisa de muita informação íntima. Os textos base apontam que essa superpersonalização fica eticamente complexa quando começa a engolir dados ultrassensíveis. Não é mais só o que foi clicado no site da loja. Definitivamente não. É a geolocalização exata, dados de biometria capturados pelo celular, o rastreamento do que foi pesquisado em outras abas do navegador e até a inferência de estados emocionais a partir da agressividade com que a pessoa digita. Passa muito rápido da sensação de um atendimento VIP para a sensação de ter alguém espiando pelo buraco da fechadura. Sem dúvida. O nível de granularidade assusta qualquer um. É o risco inerente da manipulação imperceptível em contextos comerciais.
Os autores de referência sobre inteligência artificial batem muito na tecla da explicabilidade. Explicabilidade. A ideia de que a IA não pode ser uma caixa preta. Exatamente. O sistema deveria, idealmente, ser capaz de explicar de forma simples o motivo de estar sugerindo algo, permitindo que a pessoa entenda o caminho lógico e possa rejeitar certos parâmetros. Faz todo sentido. Dos dados. O princípio é direto. Se a empresa coletou a localização de um usuário apenas para calcular o valor do frete, ela não pode, legalmente, usar essa mesma localização para deduzir o poder aquisitivo da pessoa e inflacionar o preço do produto na próxima página. Essa é a ponte perfeita para o nosso próximo tópico. Porque se as plataformas sabem exatamente o que a gente quer e quando estamos mais propensos a comprar, a lógica indica que eles também sabem o quanto podem espremer as nossas carteiras. Com certeza. Vamos falar da famosa dança dos valores? A precificação dinâmica e personalizada? Como é que o preço de um voo ou de um hotel salta 30% só porque a página foi atualizada? A fundação desse mecanismo é um conceito econômico clássico chamado elasticidade preço da demanda. Mas agora ele está completamente anabolizado por algoritmos. A elasticidade mede a sensibilidade do comprador quando o preço muda. Dá um exemplo de alta elasticidade. Itens de alta elasticidade são coisas como eletrônicos não essenciais, roupas de marca ou pacote de turismo. Eles sofrem variações de preços supercirúrgicas e constantes. O algoritmo sabe que o consumidor está disposto a abrir 10 abas diferentes para procurar um substituto mais barato se o preço subir R$1 que seja. E os de baixa elasticidade? Já os itens de baixa elasticidade, como medicamentos de uso contínuo, certas peças industriais de reposição ou serviços urgentes, esses dão margem para que os sistemas apliquem aumentos muito mais agressivos. A urgência prende o consumidor, forçando a demanda a se manter inalterada mesmo com o valor subindo vertiginosamente. Mas espera aí. Na teoria comercial, os defensores da precificação dinâmica costumam argumentar que isso não é só para arrancar o último centavo do cliente. Eles dizem que isso otimiza o mercado, que pode até democratizar o acesso, tipo cobrar mais barato pelo cinema na quarta-feira à tarde. É a justificativa padrão. Só que na prática, a gente sabe que isso muitas vezes é usado para maximizar o lucro em momentos de vulnerabilidade extrema. Tipo, tentar pedir um carro de aplicativo no meio de uma tempestade torrencial e o preço está quadruplicado. Como a literatura de negócios tenta equilibrar essa balança? Esse é o debate central da área. O argumento pró-eficiência defende que o preço alto na tempestade é o único jeito de convencer mais motoristas a saírem de casa para trabalhar naquele momento ruim, equilibrando a oferta com a explosão repentina da demanda. Ou seja, a tarifa dinâmica atrai a solução para o problema. Tá. Por esse ângulo, faz sentido. Além disso, ao ajustar preços por horários de menor pico ou por localizações com menor poder de compra percebido, sistemas dinâmicos realmente conseguem vender assentos em aviões ou quartos de hotel que ficariam vazios, gerando acesso para quem não pagaria a tarifa cheia. A grande questão aí é o limite da opacidade. Quando a regra do jogo é clara, o mercado aceita. O problema começa mesmo com a hiperpersonalização. Ah, o famoso preço com a sua cara. É aí que a coisa fica densa. Porque não estamos mais falando de um guarda-chuva que fica mais caro para todo mundo que está na rua durante a chuva. Estamos falando de um preço calculado exclusivamente para um único indivíduo naquele milissegundo. Milimetricamente calculado. As fontes detalham o uso de árvores de decisão, regressões logísticas e redes neurais profundas para calcular a exata propensão de pagamento. A árvore de decisão vai ramificando as perguntas na velocidade da luz. É fascinante e assustador. A pessoa está acessando de um smartphone de última geração, caríssimo. Sim. O nível de bateria está em 2%, e ela precisa fechar a compra rápido antes que o celular desligue. Sim. É de madrugada. Sim. Ela já comprou passagens caras antes. Sim. Então, a regressão logística faz o cálculo de probabilidade e pronto. Aumenta o valor em 20% só para aquela tela específica, porque a chance de conversão ainda é alta. É o algoritmo buscando o limite elástico de cada CPF, descobrindo o valor exato em que a pessoa quase desiste, mas ainda assim clica em comprar.
E isso levanta um dilema corporativo que eu achei a parte mais fascinante de todo o material, a famosa penalização da lealdade. Nossa, esse ponto é crucial. Imagina a seguinte situação: um cliente super fiel, que tem conta premium na loja, compra toda semana, não pesquisa em outros sites. Ele vai comprar um fone de ouvido. Ao mesmo tempo, um visitante de primeira viagem, usando uma guia anônima, entra no mesmo site procurando o mesmo fone. Algumas análises algorítmicas acabam mostrando um preço mais alto para o cliente fiel. Acredite se quiser. Por quê? Porque o sistema sabe que ele é previsível, que a conveniência é falar mais alto e que ele não vai gastar tempo pesquisando no concorrente. Enquanto isso, o novato ganha um super desconto para ser fisgado. O que o sistema está fazendo aí é cobrando uma taxa de conforto de quem só confia na marca. E é um tiro no pé formidável a longo prazo. O material que a gente analisou traz uma frase espetacular que resume o perigo dessa prática. A confiança continua sendo o único valor que não pode ser calculado por algoritmo. Forte isso. Muito. Quando um consumidor fiel descobre que está pagando mais caro do que um estranho justamente por ser fiel, a quebra de confiança é irreparável. O ganho marginal de lucro daquela transação não cobre o custo de perder o cliente para sempre. Com certeza não. Mas existe uma camada ainda mais problemática nos preços personalizados apontada pelos estudos, que é o viés sistêmico. Como assim? Como a matemática de um preço pode ter viés? A matemática pura não tem, mas os dados que alimentam a matemática são o retrato da nossa sociedade. Algoritmos de precificação são treinados com montanhas de dados históricos. Tá, e o que acontece? Se o modelo começa a cruzar códigos postais, históricos de crédito, marcas de dispositivos e padrões de navegação, ele pode inadvertidamente espelhar desigualdades sociais profundas. Entendi. Por exemplo, o sistema pode aprender que moradores de uma determinada região, muitas vezes com menor infraestrutura ou menos opções de concorrência física, acabam pagando mais caro online por falta de alternativa. Então o algoritmo passa a cobrar automaticamente mais caro de perfis que acessam daquela região. Nossa. O que na tela do painel de controle da empresa parece uma genial diferenciação estratégica para otimização de margem, na vida real se torna uma discriminação algorítmica totalmente opaca, penalizando grupos que já têm menor poder de barganha. É por isso que os especialistas clamam por governança rigorosa e auditorias constantes nesses modelos. É impressionante como a ausência de supervisão humana transforma uma ferramenta de eficiência numa máquina de replicar problemas. E para tentar gerenciar todo esse caos sem perder o rumo, a gente precisa entrar na mecânica bruta disso tudo, o Big Data. O famoso Big Data. A literatura clássica sempre fala dos famosos 3 Vs do Big Data que as empresas usam para tentar organizar essa avalanche. Tem o volume, que é autoexplicativo, a variedade e a veracidade. Exato. O volume é a escala impensável de terabytes gerados a cada suspiro da internet. A variedade diz respeito à bagunça dos formatos. O algoritmo não lê apenas planilhas bonitinhas. Ele tem que engolir áudios de atendimento ao cliente, textos de avaliações cheios de gírias e emojis, coordenadas de GPS, fotos de devoluções, cliques de mouse. Uma salada mista. Mas a literatura contemporânea aponta que o grande vilão das empresas hoje é o terceiro V, a veracidade. É a incerteza sobre a precisão e a integridade do dado. Com um mar de avaliações falsas, tráfego gerado por robôs e contas duplicadas, o ecossistema está poluído. E no mundo da programação existe a regra de ouro, né? Garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Basicamente isso. Se a matéria-prima do algoritmo está corrompida, a recomendação ou o preço que sai do outro lado vai ser um desastre. O estudo de caso que o material traz sobre isso é perfeito. Eles contam a história real de uma multinacional do setor de cosméticos que decidiu implementar um sistema de precificação dinâmica super sofisticado. Eles conectaram os dados do e-commerce com as interações de redes sociais e avaliações externas. Um projeto ambicioso. Muito. Só que quando ligaram a máquina, bateram no muro de concreto. Imagina a situação. O sistema tenta precificar um creme anti-idade, mas o banco de dados está uma zona. Metade do sistema acha que a compra veio de Paris, na França, cobrando em euros, e a outra metade registra o IP em Paris, no estado do Texas, em dólares. Clássico problema de base suja. Pois é, os comentários das redes sociais misturavam 3 idiomas diferentes na mesma frase.
com sarcasmo que a inteligência artificial interpretava como elogio, uma bagunça indescritível. E qual foi a lição dolorosa que eles tiraram disso? Tiveram que suspender o projeto mirabolante e dar 10 passos para trás. Precisaram investir milhões para criar um pipeline automatizado que fizesse exclusivamente o trabalho sujo. Limpeza, classificação e curadoria de dados. Só depois de padronizar tudo é que o algoritmo pôde voltar a funcionar. Exatamente. Isso prova de forma incontestável que nenhuma tecnologia preditiva do planeta sobrevive a uma base de dados ruim. A qualidade da resposta é o espelho exato da qualidade do dado. E uma vez que a casa está arrumada e os dados estão limpos, o desafio passa a ser humano. Como é que as equipes de negócios olham para bilhões de linhas de código e tomam uma decisão? O material traz um exercício de simulação de uma startup que eu achei brilhante para ilustrar isso. O das métricas, né? Esse mesmo. O objetivo da equipe de marketing era criar um painel de inteligência para reduzir o abandono de carrinho, aumentar a conversão de vendas e melhorar o engajamento pós-compra. A pegadinha. Eles só podiam escolher 5 indicadores-chave de desempenho, os KPIs, para colocar na tela. É um excelente exercício de foco gerencial, porque com a tecnologia de hoje, a tentação do gestor é construir um painel digno de uma nave espacial, com 100 gráficos piscando simultaneamente. A famosa paralisia por análise. Isso. Mas a restrição forçada para apenas 5 indicadores obriga a equipe a separar as métricas de vaidade, como o simples número de curtidas, das métricas de tração real, como o custo de aquisição por cliente ou a taxa de rejeição na página de pagamento, o que move o ponteiro do negócio de verdade. E o interessante é que as análises mais recentes mostram que esses painéis mudaram de natureza. Os dashboards não são mais aqueles relatórios em PDF estáticos, cheios de gráficos de pizza que alguém lia na reunião de segunda-feira de manhã sobre o que aconteceu na semana passada. De forma alguma. Os dashboards modernos têm inteligência artificial embarcada. Eles são painéis vivos que operam no que a gente chama de ciclo contínuo de dados. Eles não mostram apenas a foto do passado. Eles alertam sobre anomalias no presente e preveem o futuro. Como funciona esse ciclo na prática? O ciclo começa com a aquisição cuidadosa da informação. Passa pelo tratamento, que é a faxina dos dados que a empresa de cosméticos precisou fazer, entra na análise e na interpretação, onde os painéis começam a correlacionar os indicadores e a sugerir ações automáticas, e, por fim, desemboca na monetização. Monetização responsável, como as fontes fazem questão de frisar. Exato. Não é só extrair valor a qualquer custo. É otimizar as campanhas e as vitrines de uma forma que gere lucro, mas que preserve a confiança e a governança a longo prazo. Que jornada absurda pelos porões da internet moderna. Para amarrarmos todas essas informações, vamos ao nosso resumo de valor. Vamos lá. Nós dissecamos as diferenças entre encontrar gêmeos de gosto na filtragem colaborativa e focar no DNA do produto na filtragem por conteúdo, mostrando como a ambidestria une os dois mundos em milissegundos. Sim. Mergulhamos de cabeça na precificação dinâmica, que balanceia a eficiência de tentar igualar a oferta e a demanda com o campo minado da precificação personalizada, onde o feitiço pode virar contra o feiticeiro se a lealdade do cliente for penalizada. Tudo isso operando em cima de oceanos de Big Data, onde a veracidade da informação é a única coisa que separa uma estratégia de vendas brilhante de um desastre total. Se formos olhar para o impacto disso no quadro geral da nossa rotina, a mensagem mais forte que a pesquisa nos deixa é sobre a imprescindibilidade do julgamento crítico humano. Trilhões de dados sendo processados por redes neurais não valem absolutamente nada se não houver um norte estratégico, um senso de equidade e limites de privacidade claros. É a grande verdade. A tecnologia é uma alavanca formidável para gerar eficiência de mercado e até democratizar o acesso a bens e serviços em momentos de ociosidade. Mas é a nossa capacidade de auditar esses algoritmos que impede que essa mesma alavanca se transforme numa máquina invisível de extração predatória e segregação. Uma reflexão necessária e perfeitamente equilibrada. E para fechar a tampa dessa nossa exploração, eu quero deixar no ar um pensamento provocativo,
um raciocínio que me veio acompanhando esse paradoxo da lealdade que a gente discutiu. Manda. Sim, nos bastidores, os algoritmos de precificação dinâmica tendem a penalizar clientes previsíveis, confortáveis e com rotinas constantes de navegação, entregando preços mais altos para quem tem um comportamento padrão. Será que, num futuro não tão distante, agir de forma totalmente caótica, ilógica e irracional na internet se tornará a única tática de sobrevivência viável para conseguir os melhores descontos? Olha só. Jogar produtos aleatórios no carrinho, limpar cookies obsessivamente, fingir interesses absurdos e abandonar as compras no último segundo como estratégia deliberada de barganha. Fica aí a reflexão para testar na próxima compra. O caos humano como a defesa definitiva contra a eficiência da máquina. É um ponto excelente para encerrarmos. A previsibilidade virou um luxo caro no comércio digital. Sensacional, muito obrigada a todo mundo que ouviu e mergulhou fundo com a gente hoje. Mantenham sempre o senso analítico afiado, questionem as vitrines brilhantes e os preços muito convenientes que saltam nas telas. E, claro, continuem acompanhando as nossas próximas investigações sobre como o mundo realmente funciona. Foi um prazer enorme destrinchar tudo isso. Um grande abraço para quem nos acompanha e continuem de olhos sempre abertos para os dados invisíveis ao redor. Até a próxima!